Olá, bom dia, como é que você está, meu irmão, minha irmã, meus amigos? Nesses últimos tempos, estamos enfrentando uma situação muito difícil com essa pandemia. Muitos dizem que pode ser o castigo de Deus sobre a humanidade por causa do pecado, outros dizem que são apenas as doenças que já estavam aí e só fizeram se desenvolver. Mas a grande realidade é que muitas pessoas não estão sabendo o que fazer diante de situações difíceis. Estão faltando nessas pessoas a chamada resiliência, que é a capacidade de, diante das dificuldades, diante dos obstáculos, ter um pensamento de usar essas adversidades, esses obstáculos, como aprendizagem e como motivação para se alcançar o sucesso. Ontem eu estava ministrando na igreja e eu estava falando sobre a resiliência de José, um jovem que foi criado por seu pai com todo amor, com todo carinho, onde foi orientado a respeito dos princípios religiosos, do temor ao Senhor, de dar honra ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e que de uma hora para outra ele foi tirado de tudo isso e colocado como escravo na terra do Egito, vendido por seus irmãos, e depois de algum tempo foi rebaixado de escravo para prisioneiro. Dizem os historiadores que foram mais ou menos 14 a 15 anos que ele passou nessa situação entre escravo e prisioneiro, até que em nenhum momento ele decifrou, vamos dizer assim, interpretou o sonho de Faraó a respeito dos anos de fartura e dos anos de fome que haveria na terra do Egito, e que deu um bom conselho a Faraó a respeito de construir celeiros e ter toda a colheita boa nos 7 anos de fartura, para poder passar os 7 anos de fome de uma forma mais tranquila. Mas o que me impressiona nessa história é que José em nenhum momento reclamou da vida. Em nenhum momento ele ficou com murmurações ou se maldizendo. Ele permaneceu fiel naquilo que foi ensinado, em ter confiança em Deus, em ter o temor do Senhor como uma evidência de sua vida. José passou por situações dificílimas. Escravo, tudo bem, dizem alguns, ele foi administrador da casa de Potifar, sim, mas era escravo. Não tinha liberdade para fazer o que ele quisesse. E ainda teve que lutar contra a tentação que a esposa de Potifar lhe impôs, e que fugiu dessa tentação e foi injustiçado por isso, por agir corretamente. José não reclamou porque tinha sido injustiçado. Ele foi para a prisão. E a prisão naqueles tempos deveria ser algo terrível, muito ruim. Mesmo assim, não reclamou, não se maldisse. Foi colocado como um tipo de administrador da prisão junto com o carcereiro principal. Mas mesmo assim, José era prisioneiro. Não estava no seu seio familiar, só tinha a lembrança da sua família, do amor do seu pai, do amor de sua mãe. Tinha lembrança daqueles até que o traíram, que eram seus irmãos. Então ele passava por momentos, creio eu, de profunda tristeza. É o normal do ser humano. Mas em nenhum momento José se maldisse. Ele usava esses momentos para aprender, para se aperfeiçoar. E Deus honrou o espírito excelente que foi criado em José. Deus honrou a maneira na qual José se comportou diante das dificuldades, obstáculos que ele enfrentou na terra do Egito. José em nenhum momento desagradou a Deus. Tanto é que pela fidelidade de José, Deus o abençoou de forma tremenda, que diz a palavra do Senhor que tudo aquilo que José colocava a mão, havia prosperidade. Tudo aquilo que José colocava a mão para fazer,
tinha uma bênção do Senhor, porque era o servo de Deus fiel que estava desempenhando as funções. É isso que Deus faz, meu querido, minha querida. O mundo vai ter sempre desafios para a nossa vida. O mundo vai ter sempre obstáculos, lutas terríveis, lutas físicas, lutas espirituais, lutas emocionais, lutas mentais, psicológicas. E nós temos que ter a resiliência de saber pegar essas lutas e tirar um aprendizado delas, uma motivação para seguir em frente. Essa é a ordem de Deus, siga em frente. Não se detenha por causa de problema, não se detenha por causa de obstáculo, porque nós temos um Deus, meu irmão, minha irmã, que é supremo, é maravilhoso, é tremendo. E Ele abençoa aqueles que usam da fé, da perseverança, da fidelidade para com o Senhor, como um fator motivador de seguir em frente. Deus se alegra naqueles que perseveram na fé e na fidelidade. Deus se alegra naqueles que estão sensíveis a ouvir sua voz. Deus se alegra naqueles que têm temor pelo Senhor. E o temor que nós falamos aqui não é de ter medo, mas de honrar, de obedecer, de louvar, de engrandecer ao Senhor, de fazer questão de agradar a vista de Deus, andar com Deus. É isso que Deus se agrada. Foi esse espírito de excelência que Deus achou em José. José foi bem criado nos fundamentos com relação a Deus. E ele não se desviou em nenhum momento. Seus irmãos sim, mas ele não. Por isso que Deus o levantou para salvar a sua parentela. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 7, é o seguinte: Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. No versículo 8 disse: Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como pai do faraó e administrador de todo o Egito. Deus fez com que aquilo que as pessoas pensavam que era mal para José, Deus forjou o caráter ainda mais de José. E Deus se alegrou como José aceitou aquilo ali. O preparou para o grande desafio que era administrar um reino que era próspero, poderoso. E José foi muito conhecido por gerações posteriores, porque em José havia um espírito excelente, um caráter excelente, o caráter de Deus. Vale a pena, meu querido e minha querida, permanecer na fé, na perseverança, mesmo que as coisas ao redor digam o contrário. Diga para você desistir, diga para você abrir mão, diga para você não se esforçar mais, mas não é isso que Deus nos impulsiona, nos fala. Deus diz: siga em frente, avança, confia em mim, deixe que eu haja mediante a tua fé. E se tivermos realmente uma fé, meu irmão, minha irmã, poderosa, Deus age de maneira tremenda e grandiosa. Creia nisso, confie nisso, motive-se nisso. Não há problema, meu irmão e minha irmã, que Deus não resolva. O que não resolve são as nossas impossibilidades que nós criamos. Deus não. Até porque a Bíblia fala que para Deus não existe nada impossível. E o próprio Cristo disse: o que é mais fácil? Então não existe obstáculo maior do que Deus, não existe problema maior que o nosso Deus. Todos os obstáculos e problemas que surgem em nossa vida, se tivermos a fé, a perseverança, a fidelidade, a obediência a Deus, nós iremos superá-los, não só superá-los, mas usá-los como trampolim para o nosso sucesso. Tá certo? Creia nisso. Absorva isso. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder.
E sabe como é que você vai encontrar a Deus? Quando você buscá-lo com todo o teu coração. Aí você encontra o nosso Deus. E Ele vai te falar de uma forma linda, maravilhosa, santa, benigna, bendita, divina. Se esforce nisso. Não será em vão. E você vai ver quão grandes coisas o Senhor irá realizar, não só na tua vida, mas no meio da tua família. Que Deus te abençoe de uma forma tremenda e maravilhosa. Que Deus possa resplandecer sobre a tua vida, sobre a tua família. Lembre-se sempre, Deus é maior do que tudo que existe. O poder de Deus é imensurável. O tamanho de Deus é incalculável. Por isso nós confiamos, por isso nós cremos, nos agarramos a Ele de uma forma assim, única, tremenda, com todas as forças, porque sabemos que assim obteremos o favor do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja. Fique com Deus em todos os momentos de tua vida. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Amém? Paz do Senhor, Deus te abençoe sempre e abençoe plenamente a tua família. Beijo no coração.